Mestre, esse conto é da minha autoria. E se tiver potencial para ser narrado, se você gostou, me diz a sua opinião. Pois eu sei que ela é sincera e eu aguardo com carinho. Conta um Conto apresenta de Inês Oliveira. Rubi. Narração Marcelo Fávaro. Olá. Eu estou enviando essa carta para contar minha história. Meu nome é Luciano, nome romeno, que significa iluminado. Parece até hilário. Não agora, que você não conhece minha história, mas vai parecer no final. Vem do relato que eu farei a partir daqui. Às vezes o nome da pessoa é uma ironia, não acha? Eu venho de uma grande família romena, de 10 pessoas. Meu pai, minha mãe e 8 irmãos. Sim, 8 irmãos. 6 homens e 2 mulheres. O que, segundo minha mãe, era uma bênção divina. Ter tantos varões em uma única casa ajuda bastante, principalmente nas finanças, pelo menos de acordo com as crenças e direitos familiares. De onde a gente veio, o nosso povo, era o que acreditavam os antigos. O povo de onde eu vim diziam ser sorte ter um filho homem. Vários, então, o que dizer? De acordo com as tradições locais e familiares, somente os homens podem prover o sustento de suas famílias. Portanto, éramos abençoados. E é assim que o meu povo acredita. E é assim que deveria ser. Tradição é uma coisa que não adianta muito discutir. Parece ridículo colocando dessa forma, mas são assim os costumes daqui. As famílias numerosas como a nossa são respeitadas, são muito bem vistas, pois são consideradas famílias abastadas, de bom nome, íntegras e de boas posses financeiras. Isso nos dá algumas vantagens, como trabalhos públicos, algumas regalias, bons casamentos, empregos, reconhecimento. Bom, seguindo essa linha de raciocínio, vou prosseguir o meu relato. Meus avós eram comerciantes da área de joias. Meu avô era ourives. Minha avó, relojoeira, consertava, produzia relógios personalizados, era uma artista. Ela era uma senhora muito distinta, diferente das outras que nos eram próximas. Vovó tinha lindos cabelos negros, olhos muito verdes. Era alta, esguia, porém com uma pele, sabe, uma coloração levemente morena, o que lhe conferia um porte elegante, de modos refinados. Vovó era muito elegante, se vestia de modo extravagante, embora elegante. Não sei se vocês vão me entender, mas era uma mistura muito diferente. Saias amplas, xales e turbantes que lhe adornavam as madeixas muito negras, conferindo a ela uma beleza singular. Vovó era muito bela. Meu avô, um homem sisudo, um ar austero, um semblante até tranquilo e sereno, porém enérgico, um homem de honra, homem de princípios muito severos. Minha mãe era uma mulher ativa, muito ativa, trabalhava bastante, muito altiva também, orgulhosa, que cuidava de nós, da casa, de toda a família, com mãos de ferro, nos ditando regras e princípios e, principalmente, nos cobrando nos estudos, em nossas profissões, para que a gente fosse gente de bem, homens do bem. Eu acho que minha mãe puxou muito do meu avô. Era ela que se ocupava de todas as festas, todas as confraternizações familiares, já que seus outros irmãos, todos comerciantes, tinham suas vidas, tinham seus afazeres. Porém, ela cobrava de todos o bom convívio familiar. Haja visto que vivíamos em uma vila onde todos tinham seus sobrados coladinhos uns aos outros, em uma formação interessante e harmoniosa,
conferindo à Vila Boris, esse era o nome da nossa, o sobrenome da nossa família, um aspecto até meio lúgubre, não sei se vocês vão me entender, lúgubre e calmo. Minha avó, o ponto central nesse relato, tinha algumas particularidades. Além de fazer e consertar relógios muito bem, tinha um grande apreço. E é aí que a história começa a ficar diferente. Ela tinha grande apreço pelo seu gato. Um gato preto de nome Bornel. Já ouviram falar? Um gato que encontrou filhote nas dependências do terreno da nossa vila. Um gato já velho e cheio de mimos e manias e também a um conjunto de joias, do qual não se separava, usava-o sempre e dizia ser uma joia da família. O conjunto em questão era composto de um colar e um par de brincos em ouro, brincos pequenos e singelos, em forma de pequenas flores. Porém, o tal colar que eu estou me referindo era também em formato de flor, mas possuía no centro um grande rubi vermelho. Um rubi que, segundo ela, era a pedra de sangue. Era a pedra que cuidava das batidas do seu coração. E a flor era como as fases pela qual a alma havia passado. E assim éramos uma família feliz. Nos anos que iam passando, e todos nós fomos crescendo, eu, meus irmãos, meus primos, todos juntos, muito unidos. Porém, com o progresso chegando, fomos... eu não sei se vocês já passaram por isso. Fomos nos separando, gradualmente. Faculdades, empregos, casamentos, filhos, mas todos sempre ali construindo sobrados e mais sobrados, um ao lado do outro. E nossa pequena vila crescendo. Crescendo eram filhos, netos e bisnetos, todos ali no mesmo lugar, tudo mudava, porém, nada na verdade realmente mudava. A minha avó, agora já bem idosa, já demonstrava os sinais de senilidade e começou a ser acometida por apagões. Falta de memória, guardando e perdendo coisas, saindo e se perdendo no meio do caminho. Isso tudo, esses apagões da vovó, acarretaram uma grande mudança. Uma mudança na nossa família, porque, imaginem só, né? A vovó era uma liderança em nossa família, uma artista, uma relojoeira de primeira. E com o tempo, isso é normal de acontecer, com a idade passando, os anos vieram, e os apagões, a falta de memória, se perdendo no meio do caminho. Mudou toda a família, porque ela saía para compras ou ia para a igreja e desaparecia, deixando todo mundo em estado de vigilância. Vigilância é o modo de dizer, a gente ficava apavorado. Num desses apagões, entrou em uma espécie de surto, onde começou a dizer coisas desconexas, coisas sem sentido, sobre ser de uma descendência cigana, sobre cantar músicas e falar baixinho algumas frases de um idioma que pra gente era completamente desconhecido. E é a partir daí, a derrocada dela foi inevitável. Ela começou a emagrecer, entrou em um estado catatônico e... bom, vovó morreu após um ano, em condições muito estranhas. Todo mundo ficava apavorado com os ataques de vovó. Inclusive os médicos que diziam que fisicamente não havia nada de errado com ela. Seu coração, seus órgãos estavam bem, funcionavam perfeitamente bem, mas a sua mente parecia não querer continuar. Estava muito fraca, muito magra, desfigurada. Não lembrava nem de longe a linda mulher que havia sido um dia. Minha mãe cuidou de todos os preparativos do funeral, inclusive dos últimos desejos da minha avó, cujos quais o maior deles era ser enterrada com o tal colar e brincos que ela guardava tão bem. Assim,
tudo foi feito de acordo com o seu desejo. E após anos, devido a esse ocorrido, e mais alguns casos de problemas mentais em nossa família, resolvi ir por estudar psiquiatria. E assim ajudar aos meus e outros que passavam pelos mesmos problemas e momentos difíceis. Na época, o estudo psiquiátrico ainda era uma incógnita, com muitos procedimentos à base de erros e acertos, e na maioria das vezes sem muita base acadêmica. Era mesmo na vivência e nas experiências que os pacientes eram submetidos a manicômios. Eram depósitos de pessoas. O louco, maluco, doido varrido. Era como chamavam. Tudo era precário. Tudo com tratamentos à base de banhos frios, banhos quentes, eletrochoques, medicamentos fortíssimos, muita morfina, lobotomia, casos extremos, na verdade, mas lobotomia foi o maior absurdo do século. Enfim, era tudo o que se tinha na época. Ao cabo dos meus estudos e pela posição que a minha família tinha, fui designado a prestar serviço em um hospital para alienados. O hospital era de grande porte e recebia todo tipo de pessoas, desde deficientes físicos, mentais, até aqueles que se tornavam transtornos para sua família, como pervertidos sexuais, alcoólatras, ladrões compulsivos, etc. Ao cabo de 3 anos clinicando, passei por um caso que me deixou perplexo, por mais incrível que seja. Chegou às minhas mãos o caso de um homem, cujo sobrenome me era bem familiar. Se chamava Ian Boris. Foi por familiaridade dos meus sobrenomes também, isso acabou me chamando a atenção e eu fui estudar a fundo seu caso. Lendo seu prontuário, verifiquei que vivia na mesma cidade onde eu nasci. Era coveiro de profissão e exercia suas funções há 10 anos. Era meticuloso e caprichoso. Não tinha sequer uma mácula no seu currículo, por menor que fosse, pois era correto, era amável e dedicado à sua função. E então, por meio da prefeitura na qual era funcionário, estava sendo encaminhado para tratamento porque, após um acidente de trabalho, não conseguia mais desempenhar suas funções. Marquei então a primeira consulta para fazer a sua avaliação e os passos a seguir foram narrados de acordo com os acontecimentos. Pois eu vou lhes contar. Primeira consulta. No interior da minha sala aguardava o paciente para a avaliação. Nesse momento, a secretária anunciou que ele havia chegado e estava acompanhado por um senhor no qual se identificou como seu supervisor. Este me fez o segundo relato. Doutor, trago-lhe aqui o senhor Ian Boris. Ele é meu funcionário há mais de 10 anos. Um homem honesto, trabalhador, muito boa índole, doutor. Um homem amável e cumpridor dos seus deveres. Pois tudo ocorreu no dia 14 do mês vigente, há 2 meses. Ele foi incumbido de abrir um jazigo perpétuo, onde são enterrados todos os integrantes de uma família nobre e bem abastada da região. Seria necessário retirar os ossos de um dos sepulcros para que fosse colocado um novo corpo. Porém, a família fez um pedido inusitado. Gostaria que os restos mortais do sepultado fosse colocado em uma gaveta, que seria acoplada com a identificação do ente querido, para que então o sepulcro ficasse disponível para o próximo sepultamento. E assim tudo acordado. O Sr. Ian fez seu trabalho. Todo o trabalho, como sempre fez, com muito amor, muito carinho, muito respeito. Foram feita a gaveta, já estava pronta. A transferência seria feita então, dos restos mortais do sepulcro para a gaveta, para dar lugar para o próximo. No dia 15 ele chegou, como sempre, no horário habitual, se dirigiu ao mausoléu e iniciou seu trabalho. Era um dia frio aquele. Anunciava tempestade, e por isso ele se apressou a realizar a tarefa. Abriu o mausoléu, se dirigiu ao túmulo. Abriu
abriu, retirou o caixão e começou a retirar os pertences do corpo ali, ou o que restou do corpo, roupas, ossos. Começou a colocá-los em uma urna para que fossem transportados para a gaveta. Porém, ao se afastar para recolocar o caixão, ele esbarrou na porta a porta do mausoléu, que infelizmente se fechou por fora e não tinha como abri-la por dentro. As pessoas não pensam nisso. Quem é que vai imaginar que uma porta de um caixão ou de um mausoléu ou de um túmulo enorme deveria poder ser aberta por dentro? Deus que me perdoe, mas ele ficou preso no mausoléu. Até alguém dar falta dele e ir procurar dentro do cemitério, ouvir com atenção, ele foi retirado de lá só no dia seguinte, depois de 16 horas, de ficar lá por 16 horas, a noite toda. E, sei lá, doutor, a partir de então ele não foi mais o mesmo. O seu estado foi se deplorando, se deplorando. Primeiro foram os ataques de irritação, a falta de sono, os tremores. Depois veio a falta de fome, ele não se alimenta direito, vive em estranho estado, porque era um excelente funcionário. Era sabe, daquelas pessoas que não é muito fácil você não gostar da pessoa, porque ela é agradável com todo mundo, brinca com todo mundo, é muito amável, sempre perguntava pra gente como a gente estava, até detalhes mínimos. Coisas que pessoas menos educadas simplesmente não dão atenção. E de repente ele se torna uma pessoa estranha, quieta, que não fala com ninguém, que não come direito. Bom, tudo isso nos trouxe aqui. Após essa conversa eu fiquei a sós com o paciente. Ele era um homem alto, de feições sérias, porém transparecia calma. Seu olhar dizia calma. Parecia, na verdade, até um pouco incomodado, embora estivesse calmo. Olhava para as cortinas e fixamente para os cantos das paredes da minha sala, mas não dizia nada. Perguntei a ele o motivo de estar ali comigo, se ele sabia onde ele estava, e ele assentiu com a cabeça, porém não falou uma palavra qualquer. Ele não queria dizer nada. Despedi-me dele e marquei então a segunda consulta para começar o seu tratamento. Eu acreditava que seria um problema simples, gerado pelo medo, pela claustrofobia de ter ficado preso no sepulcro. Bom, cético como eu era, eu tentava uma abordagem clínica para todos os pacientes, tentando entender e solucionar seus problemas de maneira fácil, rápida e científica, para que não precisassem ser submetidos ao tratamento de internação no hospital. Na segunda consulta, qual foi minha surpresa ao ver que o paciente estava num estado de pânico total. Parecia não ter dormido. Seu semblante era cansado, pálido, tinha tremores, ficava sentado meio que encolhido e se virava para o lado, como se procurasse algo que não sabia onde estava. Comecei então uma conversa informal, perguntando-lhe seu nome e coisas triviais, tentando estabelecer assim um nível de conversação. Mas de repente, ele se virou e disse: Doutor, eu não me importo se você acredita ou não, mas foi isso que aconteceu. No dia que eu fui incumbido de abrir aquele maldito túmulo em questão, fui fazer meu serviço como sempre. Eu até cantava uma música quando abri o sepulcro. Eu comecei os meus trabalhos. Estava tudo certo. Apenas uma tempestade se formava ao longe, doutor, mas estava tudo certo. Abri o túmulo, tirei o caixão, abri a tampa. Era o caixão de uma mulher.
Então eu comecei a tirar os pertences, as roupas, os ossos, mas via no caixão, porém, alguns objetos. Objetos que foram colocados junto ao corpo da Mota. Tinha um espelho, algumas moedas, na verdade eram 2 de ouro, um par de brincos e um colar. À primeira vista, tudo bem, eu retirei as roupas e a partir daí eu fui retirar os ossos e comecei pelos pés, pelas pernas, ossos da bacia, da coluna, costelas, retirando assim o crânio. E a parte do osso do externo, quando removido o crânio, ele estava meio duro, sabe? Meio grudado ao osso do pescoço. Isso às vezes acontece, mas não é tão comum. Não depois daquele tanto de tempo. E do peito, sabe? Como se o maxilar da Mota tivesse se fundido ao peito. E entre o maxilar, o peito estava o colar. Ali. Ele ainda tinha um resquício da pele. É uma coisa que a gente não gosta na nossa profissão, mas também não é nada de anormal. Uma espécie de grude. Como se naquele lugar ainda não tivesse se decomposto. Não por completo, mas com um pequeno puxão, o colar se soltou e foi cair no fundo do caixão. E nesse momento um raio, um trovão muito alto, quase arrebentaram meus ouvidos. Foi um grande estampido, doutor. E esse clarão gigantesco fez tudo ficar claro como o dia. Na verdade ainda estava de dia, mas já estava quase de noite, porque a escuridão da tempestade, eu mal enxergava as coisas. E aí o dia caiu por cima da urna, no qual havia posto os ossos que se espalharam por todo o chão. Eu me recompus, apanhei todos, mas não encontrava uma das mãos. Isso é muito grave. Foi então que eu me abaixei e embaixo do altar onde ficam as placas e fotos e uma pequena laje onde se põem essas relíquias e vasos de flores, lá estava ela, num canto próximo entre a parede e o caixão, a mãozinha da velha. Eu a apanhei e nesse momento os dedos ossudos e secos se fecharam, como se fossem agarrar minha mão, doutor. Eles se fecharam, aquela mão cheia de ossos. Joguei-a no caixão. É claro, eu estava muito assustado. Acabei me afastando, batendo na porta e ficando assim preso no mausoléu. E eu batia na porta e ela trancada. A chave caiu distante, 1 metro ou mais de distância do meu braço. Eu não conseguia alcançá-la de jeito nenhum. Eu desesperei, doutor. Eu gritei, eu chamei, eu bati, eu chutei. Eu tentei de tudo que foi possível. Em vão, ninguém me ouvia. E a noite veio de verdade. Chegou a escuridão, tomou conta de todo lugar. Agora veja a minha situação, doutor. Eu preso dentro de um túmulo, num dia de chuva à noite. Estava frio, estava enregelando meus ossos. E eu já não sabia o que era tremor de medo, tremor de frio ou tremor de fome. Eu bebi até a água da chuva. E eu acho que foi mais por desespero. Porém o frio me fez eu me encolher num cantinho ali. Eu já tinha desistido de lutar. Eu já tinha desistido de sair dali, doutor. E então me lembrei que nos pertences da Mota, ai, credo, tinha um chale. Eu imaginei que com ele poderia aplacar o frio que me enregelava. Peguei, enrolei-o no meu corpo, e nesse momento um vento gelado com pequenos flocos de gelo em uma rajada invadiram o local. Eu ouvi nitidamente a palavra: Rubi, Rubi. E em seguida um barulho, como se alguém girasse pedrinhas de uma caixa de metal. Meu coração quase saiu pela boca, doutor.
Eu senti uma espécie de cutucada nas costas. Me afastei depressa e vi que havia me sentado sobre um dos dedos ossudos da morta. Imagine só! E daí por diante, as horas que se seguiram, eu não tive sossego. Eram cutucadas, risos, sussurros, palavras aleatórias que me vinham aos ouvidos. Eu fiquei enlouquecido, doutor. Eu comecei a gritar, a chorar, a chutar a porta, a bater na esperança de sair mais nada. E aí eu caí. E eu só fui acordar no outro dia, quando por fim deram por minha falta. E é por isso que eu tô aqui. As vozes, doutor, elas não me deixam mais. Elas continuam nos meus ouvidos. Eu não durmo, eu não como, eu não tenho paz. Eu não sei de onde vêm essas palavras. Eu só ouço Rubi, Rubi. Nesse momento o homem entrou em surto, como se estivesse vendo o próprio demônio. Chamei os enfermeiros e o internei. E a partir daí, segui de perto o caso desse paciente. Embora acreditasse que era apenas um caso de esquizofrenia associado ao acontecimento, tratei com medicamentos fortíssimos para evitar um novo surto. Porém, aquele paciente simplesmente se tornou um ser vegetativo, que não tinha sequer a aparência de ter sido normal um dia. Extremamente magro, sem nenhuma reação ou interação com a realidade. Sua única ação diária era ser levado ao banho do sol, enquanto cantarolava uma música que, segundo um dos enfermeiros, era uma antiga cantiga cigana. Olá, meus queridos caros amigos. Primeiramente, obrigado por chegar até aqui. Espero que vocês tenham gostado da história da Inês. Mandar um abraço para ela, para o Franklin, para todos que ouviram essa história. O que a gente pode falar? Mistério, né? Mistério, lendas, tradição, tudo isso sempre vira uma boa história. Queria agradecer à escritora e dar meus parabéns a ela. Caso você queira ter a sua história narrada aqui também, primeiro é necessário que você mande um e-mail para o favaromestrado@gmail.com e nele, é claro, vai estar o seu conto lá, mas também pediria um texto pequeno falando um pouco sobre você. Meu nome é José, eu tenho tantos anos, moro aqui em tal lugar, comecei a escrever com tantos anos, minhas maiores influências são tais. Eu escrevo em homenagem ao meu pai, minha mãe, meus filhos. Bom, não importa, fala um pouco sobre você, o que você gosta, coisas aleatórias que podem ajudar a criar uma imagem, um símbolo ali que deixe mais rica a gravação, ok? É claro, né, que esse trabalho eu não cobro para fazer, embora tenha uma pequena fila que eu respeito aqui. E, nem todos os contos ficam legais na minha voz, então eu não garanto que o seu conto será narrado, né? E existe também diversas, a não ser vamos supor, o conto é muito grande, ou a pessoa também não falou direito ali, se é dela mesmo o conto. Tem pessoa que manda assim, esse conto aqui foi um conhecido meu que escreveu. Seria interessante que essa pessoa me mandasse um e-mail, né? E aí sim eu vou narrar com todo o meu carinho para as mais de 55 mil pessoas inscritas no canal. E elas ficarão muito felizes de ter a oportunidade também de ler em primeira mão uma história que ninguém leu ainda, né? Na grande maioria, às vezes um ou outro familiar leu, algum amigo, mas a maioria não leu ainda. Então, são inéditas. E é por isso que eu agradeço muito meu hall de escritores, alguns já quase da casa mesmo, né? É o caso aqui da Inês, é o caso de tantos outros que eu não vou nem começar a dizer nomes aqui, mas
é isso, viu, gente? O mais importante aqui é manter esse contato da literatura com o povo. Caso você queira ser um colaborador, eu deixo a chave Pix do canal, marcelofc18@gmail.com. Nessa chave você vai poder patrocinar um novo vídeo, às vezes para uma pessoa que não pode ler nesse momento, às vezes tem um problema de vista ou ainda não foi alfabetizada, e esse canal vai se dedicar a isso, ok? Muito obrigado e até a próxima.